Em comemoração aos 139 anos de Americana, a Gil Produções realizou um documentário primoroso trazendo o resgate da história da capital do tecido através de fotos, imagens e depoimentos maravilhosos. A Americana conta sua história em fatos e prosa. No segundo capítulo, nostalgia, muita emoção, curiosidades do passado e fatos históricos da nossa cidade. Eu mudei para Americana, eu vim morar aqui na Nova Americana, em frente à fábrica do Biase. Ali não tinha quase casa nenhuma, nem asfalto tinha, era terra, as ruas eram de terra, não tinha asfalto, não tinha nada. E a ponte que passava que ia daqui da Conserva para Nova Americana só tinha a ponte da Rua Dom Pedro. A Cabo Osvaldo, outras ruas não tinha ponte, então tinha só aquela ponte que passava para lá. Quando eu cheguei aqui em Americana, já com quase 10 anos, ali em frente à estação, onde fui engraxar sapato, tinha barbaria, e começou as ruas ali, que era a Brasserie Sônia, Charutaria Brasil. O começo do meu ofício de barbeiro foi com o meu pai. Ele deu as primeiras explicações, e nisso eu aprendi primeiro a fazer barba. Isso era na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 363, em Americana. Americana era um miolinho só em volta da igreja. Eu, quando vinha de São Vito, meu tio tinha um trole com 2 cavalos, que quando vinha para cá a gente vinha. Chegava de lá, a gente enxergava, a Americana pensava num buraco, era só aquela casinha em volta, a igreja e mais nada. Na verdade, a sua família Dian veio e se instalou no São Vito, não foi? É. Depois que ela veio aqui para baixo. Vila Velha, depois foi para Rogarioba. São Vito, eu morei, minha avó que morava lá. E tinha um largo na frente, acho que tem até hoje a igreja lá. E eu tinha um tio que morava do lado, ele tinha um armazém, era bar, ela jogava bocha, minha tia servia comida, era aquele... E lá era tudo mato, agora nem sei onde que é. Americana, quando eu vim, era só o centro. Acabava aí no Rio Branco, acabava, não tinha mais nada. Daquele lado lá era Carioba. Aqui no cemitério também acabava. Só tem o miolo aqui, né? Desse lado tinha a fazenda dos Silos. Desse outro lado tinha São Jerônimo, a fazenda dos Anaga. Do outro lado era São Vito, tudo sitiante aí. E aqui Novo Odessa. Mas está nesse círculo aí, né? Eu, na verdade, há 58 anos eu morei no centro da cidade. Eu sou filho de Pascoal Jacobucci, Wanda Meirelles Jacobucci. Meus pais sempre moraram ali, na rua Rui Barbosa com a 7 de setembro. E todo aquele pessoal que morava ali, evidentemente, eram conhecidos uns dos outros, né? Então, eu vejo que era o grande centro da cidade. Eu, nasci em São Paulo, né, em 1960, e com 5 anos de idade estava aqui. Com meus pais, tá, meus irmãos, né, e meu pai era fotógrafo aficionado, né, mas a profissão dele era alfaiate, né, e ele era boêmio também, ele fazia serenata nos anos 50, final dos anos 40, ele estava em São Paulo fazendo serenata nas madrugadas, tocando violão, e com o meu padrinho que tocava violino, né. Então, até para dizer por que eu gosto dessas coisas,
boemia e amigos, bate-papo. E a fotografia veio daí também. Eu sempre vi muitas fotos, eu tenho muitas fotos minhas de infância, né? Coisa que amigos, a maioria dos amigos da minha época, né? Da minha idade, não tem. Então começou daí, né? Eu me especializei na faculdade sobre plano diretor. Eu me formei e apareceu uma carta convite para um arquiteto com 10 anos de formado, não sei o quê, especializado em plano diretor. E o diretor virou para mim, falou assim, você vai para Bauru, não sei o quê? Eu disse, é bem provável, né? Tem uma carta de Americana aqui, do prefeito de Americana, eu dou o teu currículo, dou o aval da tua ida para lá, tudo, né? E daí eu vim, ia para Bauru e passei por aqui. E gostei da cidade, foi amor à primeira vista e eu vim para cá. A minha história com a história de Americana, ela é até meio mágica, porque eu nasci, meu pai foi transferido do banco para cá e aqui eu fiquei. Eu vim para Americana em 1954. Era terra em frente à minha casa. Então, quer dizer que não tinha nem asfalto na minha frente. Na esquina da minha casa tinha um doutor, o falecido doutor Humberto Paine, e ele era um apaixonado por história também pela cidade. E ele registrava tudo, ele filmava, fotografava, não tinha filhos e ele tinha um carinho muito grande pelas crianças da rua, então... Eu encontrei assim aquela molecadinha educada, né? Que vinham brincar na minha casa, tinha uma casinha cativa na minha casa das crianças. Eu fazia doce de banana, arroz doce, fazia as coisinhas para as crianças, sabe? Carrinho de rolemã, focalizado pela nossa equipe. Agora, vocês vão ver, muita gente ainda não teve a oportunidade de acompanhar de perto, lá da Praça Rotary, estas corridas sensacionais de carrinho de rolemã. A criançada participando das corridas de rolemã. Estas aventuras feitas em uma das ladeiras da Praça Rotary. E isto vem movimentando bastante a população de Americana, passando momentos de entretenimentos, vendo aí a garotada descer em alta velocidade. Acompanhe agora a descida. Num trabalho muito bem feito pelo cinegrafista Humberto Paine, colhendo este flagrante sensacional com todo o público. Uma das coisas boas na minha carreira de jornalista foi quando o Dr. Humberto Paine, ele filmava todos os acontecimentos da cidade de Americana, assim, de uma forma, como se fosse assim um hobby, porque ele não era funcionário da prefeitura, e eu fui convidado por ele para fazer a locução dessa filmagem. Eu passava horas na casa dele, ele tinha até um estúdio, e ele ia mostrando aquilo que ele filmou, e eu ia colocando a voz. A primeira-dama distribuiu os agasalhos da campanha realizada em Americana. Humberto Paine foi a pessoa mais maravilhosa que eu conheci. Era uma pessoa meiga, doadora, humana. Então foi uma pessoa especial na minha vida e na vida de muita gente. Ele começou a passar filme na rua, em frente à minha casa. Mas depois começou a atrapalhar carro, tudo, aí ele fez um salãozinho no fundo, porque as crianças não podiam entrar abaixo de 14 anos, nem na matinê.
Então, era mais ou menos 200, 250, 300 crianças que vinham na minha casa. E ele passou anos e anos. Ele alugava os filmes em São Paulo e depois cedia para o Dom Bosco para fazer renda para a construção da igreja do Dom Bosco. Que bela a caminhada deste santo padre, deixando o velho prédio de tantas tradições rumo para a casa nova, cheio de esperanças, imbuído da misericórdia divina. Verdadeiro exemplo de justiça social. E para filmar, primeiro ele fazia os desenhos em cartolinas grandes. Olha o que ele gastava em cartolinas essas grandes. Depois ele ia fazendo os desenhos, punha as letras, o que era, o que não era, sabe? E aí ele ia filmando pelas paredes aqui da casa. Departamento de Água. Vocês podem acompanhar atentamente pelo mapa o que foi feito em matéria de rede de água no mês de fevereiro. E a gente tem que ressaltar também a dedicação do Dr. Humberto pelo seu trabalho espontâneo, um trabalho bastante criativo, amador, mas que, olha aí, hoje a gente está vendo aí as imagens que foram filmadas naquela época. O viaduto tem a largura de 20 metros para a passagem de tráfego em 2 pistas. Vejam aí a sequência, uma das pontes construídas sobre o Ribeirão Quilombo e também a Avenida Bandeirantes, que faz parte do plano viário. Mais um flagrante no topo do viaduto, vendo ao fundo a paisagem sensacional da cidade de Americana. As duas praias são tão lindas, o teu progresso é sem rival, e de riqueza sobra ainda grande parque industrial. Nós estamos vendo ainda as obras deste magnífico viaduto, considerado pelos engenheiros de todo o Brasil como um dos mais perfeitos. Como sabem, este viaduto você pode transitar em todos os sentidos sem um cruzamento sequer. Você pode tomar qualquer direção para a cidade. A trilha sonora deste filme é uma colaboração de Anderson Discos. Execução de Antônio Edson. Durante o dia, eram mais ou menos 24 horas no Hospital São Francisco. E nos períodos, era dia e noite. E nas horas de folga, era fotografia. Então eu vivia no meio de hospital e fotografia.